Bem-vindos ao nosso segundo módulo, Nutrição, a base de tudo. Para começar, você precisa entender que o cão que você tem em casa é um carnívoro. Sim, ele pode até comer carboidrato, mas o carboidrato não pode ser a principal fonte de energia dessa alimentação. A base da alimentação de todo cão tem que ser proteína. O corpinho do seu animal é uma casa. E, gente, o que toda casa precisa para ficar forte? Tijolos fortes. A proteína é justamente esse tijolo forte. Então, para você construir uma casa, um organismo saudável, você precisa dar o combustível certo. E esse combustível é a proteína. Sem proteína, o organismo do animal começa a funcionar muito mal. Mesmo que ele coma todos os dias, se você não oferecer a proteína certa, esse organismo não vai sobreviver por muito tempo. E atenção, existem dois tipos de proteína: proteínas de alta digestibilidade e alta biodisponibilidade e proteínas mais fraquinhas, aquelas proteínas que o animal ele quase não vai aproveitar. Geralmente essas proteínas estão nas rações. E a proteína boa é aquela proteína in natura, carnes de frango, ovos, carnes bovinas, carnes suínas. É esse tipo de proteína que tem que estar na alimentação do seu pet. Vamos aprofundar um pouquinho mais na fisiologia da espécie que você tem em casa. O seu cão, ele é classificado como carnívoro facultativo. É um erro muito comum falar que cães são onívoros. Não, eles não são onívoros. E por que carnívoros facultativos? Porque, como eu disse, eles até conseguem digerir carboidrato e legumes, mas essa não é a base principal da alimentação deles. E por quê? Quais são as principais características que você tem no seu cão que consideram ele como carnívoro? Primeiro, dentes pontiagudos. Alguns de vocês já devem ter falado alguma vez: nossa, o meu cachorro ele não mastiga, ele só engole. Saiba que isso é normal. Os dentes dos cães não foram feitos para mastigar. E por que alguns mastigam? Eu falo que eles foram obrigados a mastigar porque a ração é difícil de engolir. Mas a dentição deles foi feita para rasgar pedaços grandes de carnes, quebrar ossos. Então, isso é uma característica de carnívoros, diferente, por exemplo, dos herbívoros, né? A mandíbula dos cães, ela é projetada em movimento vertical, porque eles realmente não foram feitos para mastigar, e sim para rasgar. Um ponto muito interessante também é que eles não têm, como nós, amilase salivar. Então, a digestão deles não é feita na boca. A maior parte da digestão é feita no estômago. E aí já entramos na nossa segunda característica, que é um estômago, um trato digestivo curto e um estômago completamente ácido. Tem pessoas, tutores, que têm medo, né, de oferecer frutinhas cítricas para os cães. E aí eu falo, gente, o pH deles é entre 1 e 2, ou seja, essas frutinhas cítricas não fazem nem cócegas no estômago deles. Então, outra característica muito marcante nos cães é o estômago completamente ácido, porque foi feito para digerir carnes, e o trato digestivo curto, porque pouco tempo de fermentação. Isso é as três principais características: dentição, estômago ácido e trato digestivo curto. Então perceba que a fisiologia desse animal, né, o que esse animal foi feito para comer, quando a gente olha para a fisiologia dele? Carnes, proteína, gordura, né? Por que o trato digestivo é curto? Porque eles têm menos tempo de fermentação. E por que eles têm menos tempo de fermentação? Porque eles não foram feitos para comer carboidrato. Agora vocês já pararam para pensar o que está acontecendo com os nossos animais? Quando a gente pega um alimento totalmente ultraprocessado, industrializado, lotado de carboidrato e coloca nessa fisiologia, já pararam para pensar os impactos que vão ser gerados nesse organismo que é feito para comer proteína, gordura, e o que a gente faz? Lota de carboidrato. Isso vai contra totalmente a fisiologia desse animal, né? Foi o que eu falei lá no início. Tem problema dar carboidrato? Não tem problema, desde que não seja a principal fonte de energia que esse animal vai estar comendo. E hoje em dia, infelizmente, é. Então, quais são os impactos que nós vamos começar a observar nesse organismo? Primeiro, lembra que eu falei que o estômago tem que ser ácido?
esse estômago com o excesso de carboidrato, produto industrializado, ele vai mudando o seu pH, ele vai virando um estômago alcalino. E isso gera inúmeras consequências e inúmeras alterações na microbiota intestinal. Né? No primeiro módulo eu expliquei para vocês que às vezes o animal ele tem o cocô firminho, durinho, porém ele tem vômitos biliosos e isso mostra que ele tem um desequilíbrio intestinal. E por quê? Começa por aí. Excesso de carboidrato leva para o animal uma consequência que a gente chama de hipocloridria, que é o pH do estômago alcalino, quando na verdade esse pH deveria estar ácido. Outra coisa também que leva à hipocloridria, excesso de prazóis, excesso de omeprazol, Gaviso, Serênia da vida. Então, cuidado, tá? Não se trata vômito amarelo com omeprazol. Isso na verdade é um indicativo de que o pH do estômago do seu pet está alcalino, quando na verdade ele deveria estar ácido. Pois bem, quando temos um estômago alcalino, consequentemente, nós temos destruição das enzimas. As enzimas digestivas que estão no estômago do seu animal para fazer a digestão, lembra que eu falei que a maior parte da digestão acontece no estômago? Pois é, essas enzimas elas não suportam o pH alcalino e aí elas começam a morrer. O que acontece? O seu animal come ração ou alimento natural. Como o estômago dele não está ali na sua totalidade saudável, não tem enzima digestiva, esse pedaço de alimento ele vai passar quase que intacto para o intestino. Porque o estômago digere, o intestino absorve. Porém, se esse alimento não foi digerido, como que ele vai chegar no intestino? Pedaços grandes. E aí lá no intestino vai começar a acontecer uma série de desequilíbrios por conta desse alimento que não foi bem digerido no estômago. Percebam como está tudo interligado. Eu falo que o corpo, ele é um grande quebra-cabeça. Uma peça sempre se liga ali na outra. Então, lá no intestino, se esse intestino não conseguir absorver o alimento, o que ele vai fazer? Não vai absorver. O alimento vai passar direto, pode cair na corrente sanguínea de forma errada e o sistema imune do seu animal vai ficar totalmente enlouquecido com isso. Estão vendo como a saúde começa lá na alimentação? A alimentação é o combustível. Se você quer ter um organismo saudável, você precisa começar com o que você dá para o seu animal.